Nós vamos agora abraçar também aos nossos amigos teleouvintes da Rede Amigo Espírita. A todos que compõem, nesse momento, o intercâmbio com estas frequências. Companheiros que se encontram acompanhando a transmissão do YouTube, pelo Facebook, e também aos nossos amigos que acompanham o trabalho pela transmissão da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nós também endereçamos o nosso abraço fraterno a toda a direção e equipe. E assim, vamos iniciar o trabalho de hoje. Nós estamos estudando as cartas de Paulo e hoje o nosso tema, no encontro de número 28, tem como título Erro e Reparação. Nós vamos dar continuidade no capítulo 3, especificamente no versículo 21 até o versículo 31. Como sempre fazemos, nós vamos fazer a leitura, convidando os companheiros para abrir a carta aos Romanos de Paulo e nos acompanhar. Hoje, infelizmente, não vamos colocar na tela. Vamos lá. Paulo escrevendo à comunidade cristã de Roma. Ele diz assim, num texto que é intitulado A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a jactância? E é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não é também Deus dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vamos ficar por aqui, que aqui no verso 31 encerra o capítulo 3. Para quem está chegando agora, nós trabalhamos o estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. E nós utilizamos, portanto, a chave da revelação que nos foi oferecida pelo mundo maior, tendo Allan Kardec, aquele missionário,
aquele grande profeta que teve a incumbência de organizar esse corpo doutrinário e o oferecer para a humanidade. O texto, a princípio, é um texto muito denso, um texto que, se a gente não tiver muito cuidado, ele se torna árido, cansativo e não muito didático. Porque ele usa termos como a fé, a justiça, lei, profeta, vai falar de justiça divina, do justificador que é Deus, obras da lei, obras da fé, vai falar do Deus como uma questão, se é Deus só dos judeus. Aí Paulo vem dizer que Deus é Deus também dos gentios. Traz nesse emblema a palavra graça, a salvação pelo sangue de Jesus. Enfim, são termos que precisam ser cuidados, interpretados para serem utilizados de uma forma clara e prática para todos nós, nesses momentos que vivemos em pleno século XXI. Então vamos lá. Começa o texto dizendo: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como é que a lei de Deus se manifesta? Primeira questão. Vamos trazer conceitos doutrinários para nos ajudar. A lei de Deus, aonde ela está escrita? Questionou Allan Kardec aos espíritos. Resposta: na consciência. As revelações que dimanam do Senhor, em se tratando dos impulsos para auxiliar a humanidade no progresso, elas são sintetizadas em 3 grandes movimentos. E é muito interessante porque eu estava avaliando alguns textos para iniciar o trabalho e achamos um texto aqui muito apropriado. Um texto, uma resposta de Emmanuel no livro O Consolador, atendendo a seguinte pergunta: os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Resposta: em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Então, sempre, em todos os tempos, a humanidade, as coletividades receberam a cooperação dos profetas. Aqui, no caso, os enviados do Senhor, com o papel de auxiliar na solução dos graves problemas. Continuamos com Emmanuel. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos a evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. Um breve comentário. Ele está falando que nem sempre aqueles profetas dos tempos idos são os mesmos que estão se manifestando. Mas o que importa para nós é entender que há poderosas organizações. Existe, portanto, um projeto em que Pleiades,
coletividades, equipe, assembleias, conjugada no esforço de operar em nome do Cristo, se revelam ou revelam a mensagem do alto para auxiliar no processo educativo dos homens, quanto indivíduos e quanto coletividades. E geralmente, no que tange às experiências difíceis e dolorosas do aprendizado, conforme conclui Emmanuel. Continua. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Quer dizer, não há novidade, não precisa de novidades, porque já está tudo posto, dito, registrado. Até questionam, então por que o Espiritismo chegou no século XIX? Porque o papel do Espiritismo é relembrar o que foi escrito, o que foi dito, o que foi revelado. E dizer muito mais no seu sentido do desenvolver o que já foi revelado. Obviamente, utilizando os recursos da atualidade, da ciência, da própria evolução do pensamento do homem. Continuando. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente é certo que os emissários novos não se encontram no deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem. Interessante, porque faz uma referência dos predecessores, trazendo a figura de João Batista. Figueira brava, nutriente, gafanhoto e mel selvagem. Continuando. Mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhes impõem o pelourinho e o sacrifício. Pelourinho, remetendo aos escravos, e o sacrifício, ao sacrifício dos cristãos. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Essa questão aqui, ela é extraordinária dentro do contexto do texto que nós estamos trabalhando. Por quê? A justiça divina se manifesta através dos seus reveladores, dos emissários de Deus, e efetivamente, no que remonta ao toque para aqueles que estão em vias do despertamento. E as manifestações do alto, portanto, através dos mensageiros, vão atingir os corações que estão endurecidos em busca da sensibilização, da abertura das percepções, pelo viés da dor, pela procura que muitas vezes empreendemos pelas dificuldades que estamos vivendo. E o que vai efetivamente tocar o coração são os exemplos dos profetas, que compreendem a lei, aplicam a lei, e com isso deixam verdadeiros contributos luz para nós que estamos nesse processo de soerguimento. Então, como compreender a lei de Deus? Através dos reveladores? Ou poderíamos dizer que compreender a lei de Deus tem a ver com o processo da compreensão da manifestação da divindade que se dá dentro de nós. O que favorece para que
possamos aclarar a nossa visão e conseguir perceber gradativamente o que efetivamente tem a ver com a nossa ascese, com a nossa libertação, com o nosso crescimento, o nosso encontro com a verdade. O Paulo está dizendo o seguinte, que a justiça de Deus pode ser compreendida pela fé, a justiça de Deus pode ser compreendida pelas obras da lei. E o que ele quer dizer como obras da lei? A obra da lei, ela tem a ver com o que está escrito na lei mosaica. A obra da lei tem a ver com o plano operacional da justiça. Quando se fala em fé, a fé é uma palavra complexa de ser traduzida, mas a fé tem a ver com a fidelidade, com o crer, com o movimento de certeza, com a motivação para estabelecer um consórcio com os planos divinos. A fé, no dizer de Emmanuel, ela emoldura as nossas ações. Não basta agir, é necessário engrinaldar as nossas ações pelo viés da fé. A fé tem a ver com a nossa relação com Deus, como filhos, o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar o divino, o amar a força que te impulsiona, amar a vida. Observemos, tudo isso pode ser catalogado, configurado, ajustado a uma dinâmica de fé. Amor. Então, na doutrina espírita, nós somos convidados a refletir sobre o entendimento da justiça. Porque compreendendo a justiça, nós perceberemos que ela é divina. É lei natural. Porque Deus é justo. E à medida em que a gente vai percebendo a grandeza da justiça, nós somos naturalmente guindados a uma projeção de luz dentro de nós mesmos. Eu estou me referindo a amor. Amor, luz. Deus é amor, Deus é luz. E expressando, vivendo em comunhão com estes princípios irradiadores do amor, naturalmente se opera na caridade. Então, em doutrina espírita, nós somos convidados a compreender a lei de justiça conjugada com o amor e com a caridade. É objeto de estudo de Allan Kardec, que configura o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. A lei de justiça, amor e caridade. Vamos rapidamente trazer alguns aspectos da justiça? Kardec, na questão 873, questiona: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O sentimento da justiça. É sentimento. Da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas, de cultura, de informações? Resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções
mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Só essa questão é motivo de muito tempo para isso se estudar. Mas eu convido os amigos para refletir conosco assim. Observemos. O texto está falando de sentimento. Deus coloca esse sentimento no coração do homem. Aí os espíritos vêm falar que nós encontramos frequentemente em pessoas simples, incultas, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Mas como assim? As pessoas simples, incultas, têm esse sentimento mais claro? Por que as de saber, as intelectuais, não possuem com esse alcance? Então nós poderíamos deduzir, e cada um deduz conforme lhe apraz, conforme temos condições, mas podemos deduzir que a intelectualidade da personalidade cria mecanismos que abafa muitas vezes, que sofistica de tal forma que o senso de justiça que brota do coração é abafado, é desviado, é conspurcado. Por quê? E lógico, por que as pessoas mais simples, incultas, têm esse sentimento tão claro? E os doutores, não. Mas espera aí, se eu for falar de escala evolutiva, então os espíritos que estão na retaguarda têm mais claro do que o homem mais evoluído? Não é nesse sentido que está sendo trabalhado o texto. A espiritualidade está valorizando o coração como uma mente lúcida. Aliás, os orientais falam que a sede da mente não é no cérebro. Eles afirmam que a sede da mente é no coração. Obviamente que isso é filosofia, mas de um alcance profundo. A definir que se nós ficarmos vibrando apenas na parte da racionalidade, nós obstamos, nós criamos dificuldade para que a voz do coração fale. E a voz do coração é a voz da justiça. E é justiça divina. Então, vamos com muito carinho, com muita atenção, esse é o convite, procurar valorizar o que o Paulo está colocando aqui, mas com cuidado para a gente não morrer na letra. Nós achamos aqui, selecionamos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, é um trecho longo, mas eu vou ler só os primeiros movimentos. Kardec diz assim: o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Fundada na certeza do futuro. Ou seja, a crença. E quando eu falo crença, não é crer de uma forma destituída da razão. É crer baseado no ver, no compreender, o que gera certeza. Porque muitos creem, mas creem de boca para fora. Creem porque alguém falou. A crença aqui é certeza. E é certeza no futuro. Continua Kardec. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Quer dizer, para se operar na lei de justiça, amor e caridade, se tirar a certeza do futuro, você tira a pedra fundamental, a base, o sentido, o motivo. Dessa lei derivam todas as outras.
porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar o quanto melhora a condição do homem. À medida em que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? Isto é possível? Sim, responde ele mesmo, Kardec. Porque se ele já deu 10 passos, pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. Vamos ficar por aqui. Eu convido vocês a estudar a conclusão do Livro dos Espíritos. Estudar toda a obra espírita. Todo o Livro dos Espíritos e as obras que o Livro dos Espíritos motivou Allan Kardec a desenvolver. São 4 partes da obra, cada parte Allan Kardec escreveu uma outra obra para fazer a doutrina espírita inteligível, palatável, assimilada pelo povo. A doutrina espírita, a preocupação de Allan Kardec sobre a tutela de Jesus, porque Allan Kardec era o profeta escolhido por Jesus, como antes João Batista, quando antes Elias. Allan Kardec foi escolhido e sobre a orientação de Jesus Cristo teve esse cuidado. Porque Jesus nos inspira a refletir que o reino dos céus, as bem-aventuranças são dos simples, são dos puros de coração, porque eles é que verão a Deus. Não sei se eu consegui expressar o que eu estou registrando aqui dos nossos orientadores, desses espíritos que têm tanto carinho conosco, porque eu aqui sou apenas um equipamento como o microfone o é. Então, a justiça, o amor e a caridade têm um pilar para serem operacionalizados, a certeza do futuro. Então, voltando ao texto, nós vamos percebendo que o Paulo está falando sobre a importância da fé em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo é o diferencial. É o diferencial no que remonta a esse trato com a justiça. Porque nós podemos falar em justiça de Deus no que remonta ao que vem de fora. Nos embargos, nos embates, nos flagelos, na doença, nas perseguições, na incompreensão, na violência que nos visita. Nas influências espirituais, não podemos? Nas crises que envolvem famílias, relações, comunidades, nações, planeta. Podemos listar aqui uma série de manifestações da justiça de Deus que independem da nossa vontade. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar esses textos. A ira de Deus. Mas a carta aqui endereçada para os romanos, que agora somos nós, ela está falando da justiça de Deus que se manifesta pela fé em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo é um movimento que dimana, que brota do coração. Porque ele representa, na sua expressão genuína, a essência do amor. Por isso é que os espíritos costumam afirmar que Jesus representa o amor não amado.
Isso é uma expressão de Bezerra de Menezes. Amor não amado. Ele ama, nós não o compreendemos, por isso não o amamos. Mas ele é o diferencial. E é isso que nós estamos nos agarrando. É isso que a doutrina espírita está nos dizendo. No sentido de que as expressões que ele reflete de Deus, no que remonta à educação, o aprimoramento, a qualificação, o endireitamento das veredas, portanto, o desenvolvimento moral, ele facilita a nossa caminhada. Ele nos impulsiona, pelo grau de entendimento, a reparar, a consertar, a ajustar, a recomeçar, a reconstruir, enfim, a ajustar, a adequar a vida, de sorte que a vida se torne menos dolorosa. As dificuldades, as expressões do erro não macerem tanto. Paulo está dizendo que todos pecaram. O que ele quer expressar com isso? Que todos nós estamos diante da justiça divina. Seja judeus, sejam os gentios. O que vem a ser isso? Sejam aqueles que já têm noções, sejam aqueles que não sabem, que estão em busca do saber. Por quê? Esse movimento de evolução, que coloca todos nós no mesmo barco, diante das mesmas intempéries da viagem, todos nós podemos reconhecer, sentir, inclusive chegar a termos a convicção da presença do mundo espiritual em nossas vidas, do apoio, das bênçãos, dos educadores. Se você não acredita em Jesus Cristo, eu costumo dizer isso, porque nós estamos falando aqui, enaltecendo Paulo, nas suas expressões, que sem Jesus não é possível haver uma ressurreição soberana. Se você não acredita em Jesus, retira Jesus do texto. Você não vai sofrer nenhuma sanção, nenhuma punição. Retira Jesus. Mas reflitamos juntos. Coloque no lugar de Jesus a palavra amor. E vamos vibrar nessas faixas. Porque o amor é o sentimento divino em nós, independente de Jesus. Embora ele represente a expressão magna, solene do amor na Terra, nas faixas evolutivas que envolvem bilhões de espíritos. Sempre que falamos dele, as vibrações mudam. O contexto fica diferente. A impregnação é outra. E eu não estou aqui enaltecendo misticismo ou prática religiosa. Não estou falando nesse sentido. Mas a palavra tem poder. O nome, a pronunciar Jesus Cristo, acende luz. Se não acende em você, preste atenção que vai acender à tua volta. E se acende, principalmente naqueles corações sensíveis, é um sinal que poderíamos dar mais valor. Por quê? Porque ele é ignorante, porque alguém diz para ele, porque ele é religioso. Não, não analise com preconceito. Tente perceber o alcance e a repercussão positiva que esse nome traz. Mas nós vamos falar do amor. Do amor. Sem amor, o senso de justiça
embora inato, ele se expressa, mas ele deixa de ter um colorido especial que o amor pode dar. Agora, é interessante, porque esse amor, o amor, essencialmente é caridoso. E o que é caridade? Conforme a doutrina espírita conceitua para nós, de uma forma muito didática, clara, objetiva e fácil de assimilação, a visão de caridade para o cristão é a que propõe a benevolência, a indulgência e o perdão. Caridade não é apenas um ato exterior, embora faça parte em alguns momentos. Mas nós estamos aqui tentando refletir sobre a essência: benevolência, indulgência e perdão. Esta é a questão 886 do Livro dos Espíritos. É uma questão tão importante que, se vocês me permitirem, o tempo está caminhando, mas ainda vai dar para falar. 886, rapidamente eu vou achar aqui, porque ela está dentro do próprio capítulo 10º, né? Vamos lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos. Para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. É um texto extraordinário. Perdão das ofensas. Então, vamos voltar aqui para a gente refletir sobre o judeu e sobre o gentio. Porque tanto aquele que sabe quanto aquele que não sabe, conforme nós estamos estudando o senso de justiça, ele é inato. E é óbvio que ele vai se ampliando. O aprender a escolher, o discernir, tem a ver com a justiça, com a lógica. Aí questionaram Emmanuel para interpretar um pouco dessa questão da justiça. E o Emmanuel veio dizer que Jesus apresenta para nós um caminho muito especial para a gente entender a justiça. Fazendo ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Ele se apoiando na fala de Jesus. Porque o próximo, ele se torna, para nós, uma alma bendita que nos concede a oportunidade de operar ou nas bases da justiça divina, ou, se optarmos, com base na justiça dos homens. A justiça dos homens, muitas vezes, ela é pragmática. A justiça dos homens, muitas vezes, ela tem o colorido do interesse, do mercantilismo, dentro dos planos do jogo da sedução. Certinho? A justiça dos homens, a diferença dela para a de Deus, é que a justiça, enquanto a justiça de Deus, isso é um pensamento de Emmanuel, o espírito amigo evangelizador do Brasil. A justiça divina se apresenta por misericórdia, com misericórdia, para conosco, hoje, agora e sempre. Agora, a justiça dos homens, ela cheira violência. Cheira violência. Aí nós vamos remontar aos discursos do padre Antônio Vieira, quando ele falava que a justiça divina, ela é misericórdia plena. O problema é que quando nós vamos aplicar a misericórdia de Deus, nós nos tornamos justiceiros para com os outros. Nós somos implacáveis na aplicação de uma lei que para nós é revelada em plenitude de bondade, de oportunidade. Tanto que nós temos o grande viés da evolução, que é a reencarnação. Sem reencarnação, nós podemos fechar todos os compêndios, todos os projetos de evolução, porque a reencarnação é a oportunidade de você ir e vir. Quando você vai,
Você tem a oportunidade de observar que o outro está vindo. Quando você está vindo, você tem a oportunidade de observar que o outro está indo. É uma relação. Nós vivemos num regime de associação e interdependência. Ninguém evolui só. A lei de sociedade configura para nós um painel exuberante de troca, de experiência. A Marilac está dizendo. Eu vou voltar agora para o chat porque nós precisamos de conversar um pouquinho com o povo. A Marilac está dizendo, pelo que eu entendi, Paulo nos diz que Jesus é a personificação viva da justiça divina pela fortaleza que ele apresenta como Filho de Deus e, consequentemente, irmão de todos nós? Marilac, você sintetizou o estudo todo. Pentecostes. Você foi assim, você brilhou, Marilac, como sempre. Não tenha dúvida. Jesus é o Filho do Homem. Paulo está nos dizendo isso. Existe uma grande dificuldade interpretativa das expressões de Paulo, por exemplo, quando ele fala sobre a graça. Que a graça nos ausenta, não é? A graça é como se fosse, nos tira, muitas vezes, de um caminho áspero, difícil. Que a graça seria uma manifestação que privilegia os indivíduos. E isso é um grande equívoco interpretativo. A graça, nós podemos dizer que é a manifestação de Deus através dos profetas, através das bênçãos. A graça é o divino, é o Cristo que fala dentro de nós. É um instante belíssimo, que nós poderíamos aqui, por exemplo, sintetizá-lo como a manifestação da intuição, a intuição genuína da verdade. Essa é a grande graça. E ela automaticamente favorece para que nós possamos reparar, ajustar, adequar de uma forma muito mais lúcida e eficiente. Não é a graça que você vai buscar na religião e que você vai receber no sentido de tirar o peso, de pulverizar a oportunidade num ato mágico, estratosférico, fantástico, varinha de condão. Com todo respeito, infantilidade acreditar nisso. Porque Deus é a justiça. Deus se manifesta concedendo a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos colher de acordo com a nossa semeadura. Agora é óbvio, a Cleusa está dizendo, pode até demorar um pouco, mas a providência divina responde. A Rita está dizendo, quando nas horas de íntimo desespero e tristeza, penso em Jesus a me afagar os cabelos e sinto o seu infinito amor. Porque Ele te atende mesmo, Rita. É promessa. Não vos deixarei órfãos. Mas quando Ele nos envolve respondendo às nossas súplicas, na realidade, vamos pensar que Ele favorece uma ambiência que foi suplicada por nós outros. E é como se a presença dele nos revigorasse no sentido de, como se ele viesse e nos desse um copo d'água. Mas para manter esse estado de ânimo que se eleva, ou que se desperta, o fulcro irradiador e mantenedor desse estado de alma volta a ser de nossa responsabilidade. Porque ele não pode... Ou melhor, não é que ele não pode. Ele não altera o plano que compete ser alterado pelo discípulo. Porque quando você procura Jesus, você está se colocando como um aprendiz. Você está procurando um mestre. Embora muitas vezes no nosso campo mental nós estamos procurando um médico. Tem pessoas que estão procurando Jesus como advogado, como matemático, como filósofo. Nós podemos procurar Jesus de N maneiras, mas
ele se apresenta de uma forma tão singular na sua bondade, no seu amor, que, como se o seu carisma nos cativasse, e sem que a gente perceba, o fator indutor do amor dele é aquele fator que projeta para nós olhar para aquele lugar que a gente não está prestando atenção, porque a gente não estava dando conta. Aí ele fala assim, vinde a mim. Aí quando ele fala vinde a mim, aí você sai de você mesmo. Já está sendo extraordinário movimento, o vinde a mim que ele propõe. Porque você, nesse instante, começa a olhar para além do horizonte. Como diz o Roberto, né? Deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. A ideia é essa. Aí, o Leonardo está dizendo, circunstâncias difíceis somadas às minhas invigilâncias, acabei me vinculando com os... acabei me vinculando com expressões complexas. Olha que interessante. Então, as dificuldades acabam valorizando, ou melhor, favorecendo para que nós possamos, sentindo constrangidos, a gente comece a buscar. É como se a gente estivesse saindo da condição de gentilidade, gentio, o nécio, o que não sabe, o incauto, o neófito. E a gente começa a observar e a gente quer se tornar judeu. O que é o se tornar judeu? Vamos entender. É como se a nossa alma começasse a perceber uma necessidade de clarificar mais o entendimento. Então você precisa de base. Você precisa de uma orientação segura. Então você precisa de um livro. Você vai buscar um mestre, no seu sentido, de alguém que possa te favorecer, no sentido de você entender. Alguém que vai te indicar um livro. Alguém que possa se tornar um bom amigo, um companheiro de elevadas concepções. Alguém que possa te dizer que existe um lugar muito especial que você pode conhecer. Então, esse alguém está numa engrenagem de mais clareza íntima porque viveu o que nós estamos vivendo agora. Então é natural. É natural. Então é como se nós estivéssemos, eu vou dizer, instintivamente agindo, mas no sentido de, como uma força desconhecida, começasse a dizer assim, chegou a hora, eleva-te, vá, suba a montanha do conhecimento, vá adquirir sabedoria. É mais ou menos nesse sentido. Então o Paulo vai falar assim, sobre o sangue, fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. O sangue, que muitos falam que o sangue tem poder, a ideia aqui, a fé no sangue, é no sentido da fé no compromisso. O sangue representa o sacrifício. Mas nós poderíamos falar do sangue, o mantenedor da vida. O sangue no sentido das vinculações corpo físico, perispírito. O sangue no sentido de purificação do corpo. Sangue no sentido de purificação da alma. Jesus não suou sangue. Quer dizer, o ato, aquele movimento de suar dele, transcende as nossas percepções, o nosso alcance do que realmente significa. Jesus, de uma forma solene, bondosa, diz assim, misericórdia quero, sacrifício não. Ele quer misericórdia, porque agindo
com misericórdia, nós purificamos o sangue. Nós purificamos o sangue. Até chegar numa condição de compreender e amar o sacrifício. Mas ainda estamos longe de compreender e amar o sacrifício. Então ele diz, misericórdia eu quero. Porque bem-aventurados são os misericordiosos. O Sermão da Montanha é a poesia das poesias. É a carta magna da libertação espiritual. É a síntese do Evangelho, como afirmara Mahatma Gandhi. Em todos os seus versos, em toda a sua dinâmica, nós nos sensibilizamos. Mas dentro de um contexto de educação, de compreensão e de libertação, o verso que diz, bem-aventurados os misericordiosos, ele encerra, ele objetiva todo o mecanismo evolutivo em bases crísticas. Eu não vou falar cristãs, eu vou falar crísticas, para transcender a luz, para irradiar, para metabolizar, para fazer a luz no mundo. Crísticas. Porque quem age com misericórdia é bem-aventurado. É muito melhor ser misericordioso do que receber a misericórdia. O que vocês acham? Nós podemos dizer que estamos aqui buscando e, graças a Deus, alcançando a misericórdia. Eu não tenho dúvida. Posso estar sendo irreverente, mas eu tenho entre vocês corações que a gente conversa bastante. Então, aqueles que a gente se interage mais, eu vou dizer por eles, porque eu sei que eles estão vibrando nessa faixa. Eu não posso garantir que todos estejam. O ideal é que estejamos juntos. Mas eu posso dizer que aqui nesse evento, nesse chat, nesse intercâmbio, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, nós temos corações que estão vibrando de uma forma muito consciente sobre a importância de trabalhar com Jesus, de justificar a nossa vida pelo esforço de aprender para servir cada vez melhor. O último versículo desta leitura que eu fiz, do 21 ao 31, diz assim. Aliás, o penúltimo. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Deus, nas suas expressões extraordinárias e mantenedoras da vida, ele justifica. O que é justificar? Ele explica, ele conduz, ele afiança todas as manifestações dos espíritos e da natureza, se eu posso assim expressar. Porque somos nós que estamos em busca de sentir a presença dele, o apoio dele, na nossa intimidade. E ele não tem expectativas quanto à nossa sensibilização, quanto ao nosso despertamento, porque ele é eterno. A visão dele conjuga passado, presente e futuro. É como se, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus nos aguarda perfeitos, porque ele sabe que nós somos perfeitos no sentido relativo. Você, eu, todos nós atingimos, nesse momento agora, o momento mais importante da nossa trajetória espiritual, juntando todas as encarnações, inclusive essa. Por quê? Que ousadia é essa, Carlos Alberto? Não, tecnicamente eu quero dizer
que você nunca esteve tão bem quanto agora. Não, mas não é bem assim não. Não, no fundo é. Porque você está tirando conclusões que nunca, até então, você houvera refletido. Por isso, você está na culminância do aprendizado, da sensibilidade, do conhecimento. Não. Abra mão de todos esses conceitos. Eu queria projetar aqui agora um momento diferente. Eu queria que você se sentisse. Sinta a sua respiração, amiga. Feche os olhos. Desliga do mundo de fora. Eu quero que você mentalize uma luz envolvendo o seu espírito, o seu corpo. Feche os olhos. Faz esse esforço. 1 segundo só. Vai demorar. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o pulsar da vida em você. Sinta o seu coração. Você precisa disso. Todos nós precisamos nos perceber. É óbvio que eu estou fazendo um esforço aqui muito superficial. Mas tire alguns minutos do seu dia ou da sua noite e faça isso regularmente. Ouça uma música que te apacente, sem letra, só a harmonia, só a musicalidade. Respire fundo, sinta a vida, exercite a meditação. Oração é conversar com Deus, meditar é escutar a voz de Deus dentro de nós. A Kátia está dizendo assim: meu pai, que vontade de voltar para o meu Brasil. Amo o Espiritismo e estar com vocês. Mais vontade dá. Até dói. Ô Kátia, eu posso imaginar o que tu está dizendo, mas eu não posso sentir. Mas o meu coração se sensibiliza quando você fala que até dói. Pense, Kátia, que você está no lugar divino. Agora você está sendo convidada para mergulhar na terra sagrada, na Canaã prometida. Entra para dentro do seu coração, filha. Medita no que você está fazendo e como Deus confia em ti. Você não está só, você está amparada pela espiritualidade. Você está vivendo um momento mágico, você está aprendendo muito. Muitas vezes, como é importante você estar sozinho. A solidão do mago, do asceta. A solidão que Paulo de Tarso buscou no deserto. A solidão que auxiliou para que ele reconsiderasse, analisasse, compreendesse os seus erros, porque ele conhecia a lei mosaica, ele não era doutor, mas ele foi descobrir que ele não conhecia não, que não basta você fazer academia de letras, não basta você passar uma encarnação, 10, 20, 30 encarnações dentro de um contexto religioso, viver isolado, buscar o misticismo, a religião, A, B, C.
para você ascender as esferas espirituais. Não é isso. Nós precisamos, primeiro, reconhecer a paternidade, valorizar a vida. Kátia, você está vivendo. O Walter está dizendo, Deus seja louvado. Nós temos que, o louvor aqui é do agradecimento, é o engrandecimento do papel de Deus nas nossas vidas. E isso nos faz humildes, não por conveniência, por mercantilismo, por convencimento. Nós vamos percebendo que nós não temos esse poder todo. Mas nós temos, sim, a capacidade de crescer, de vencer os limites, os nossos limites. Eu não quero, eu não posso, eu não devo invadir o território do outro, porque isso vai fazer mal para ele, vai fazer mal para mim. O Paulo foi descobrir isso no deserto. Ele não perseguiu Ananias? Por que ele perseguiu Ananias? Na realidade, por que ele perseguiu Estevão? Porque ele estava extremamente num estado de conflito entre o Deus que ele escolheu e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque nós escolhemos deuses e fazemos de Deus o nosso centro essencial de interesses. Não, nós não temos esse poder de mudar o outro e muito menos a lei de Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que o Paulo está falando? A fé é concepção de cada um. A minha fé vai mudar a lei de Deus? Não. Absolutamente não. Mas a minha fé pode mudar a manifestação da lei na minha intimidade. Quando eu compreendo, eu resigno. Eu obedeço. Eu ajo. Eu ouso. Eu oro. Eu amo. Eu calo. Eu respeito. Eu retrocedo. Há o momento de semear, há o momento de colher. Nem sempre somos os autorizados a colher, como afirmou João Batista, o grande, o maior dos profetas. Nem sempre temos autoridade para colher. Outros vão colher. O importante é semear. O importante é o caminhar. Óbvio que para caminhar na jornada bendita precisamos de estabelecer o projeto, estabelecer as metas, os recursos que precisamos, o investimento, o preço, os riscos. Precisamos saber de tudo isso. Mas depois de estabelecido, você precisa de se entregar para viver a fé e fazer da fé frutos benditos de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu não vou fazer misericórdia porque eu quero alcançar misericórdia. Eu vou fazer misericórdia porque Deus se manifesta em misericórdia para mim. Ele me deu a vida, Ele me deu família. Foi você quem escolheu sua família? Foi você que escolheu seu filho? Você pode até dizer que escolheu o seu companheiro, sua companheira, mas eu pergunto, será mesmo? Porque costuma dizer que quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Não é verdade? Não tem umas histórias assim? Eu quero dizer no sentido de que nós temos a ilusão que somos aqueles que definimos tudo.
A sabedoria vai nos mostrando que nós somos coparticipantes de um grande processo, que quando temos a responsabilidade de escolher nesta grande jornada, estamos na realidade procurando seleção dentro de uma grande escola. E por isso, escolheu, vamos colher no seu sentido íntimo e vamos, diante do acerto, motivar para acertar mais. Diante dos erros, seremos convidados à reparação. Que Deus nos abençoe e Jesus esteja conosco. Queridos amigos, que Deus possa nos inspirar nessa grande jornada, nesse aprendizado tão especial que a doutrina espírita tem nos oferecido. Eu gostaria de agradecer a todos que se encontram no chat. O Leonardo está dizendo assim, que os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Não é verdade? Os escândalos são manifestações da lei que eu escrevi. Porque o escândalo não é manifestação de Deus. Deus favorece o escândalo? Somos nós que criamos toda uma epopeia de ajustes, de reparações, de soerguimento, de crescimento, de libertação. É mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu gostaria de agradecer a audiência, a presença de todos vocês, que nas noites de quarta-feira nos reunimos para estudar as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Nessa didática que eu estou tentando implementar, nós iremos acelerar um pouco o estudo para que a gente possa conseguir percorrer todas as cartas, sem pressa, obviamente, mas com aquele cuidado de ter também um pouco mais de abrangência nos textos. Então eu conto com a ajuda de vocês, enviem as participações, seja por e-mail, seja pelo chat. Nós temos representantes da equipe no chat que têm a missão de recolher aqueles apontamentos que nós não tivemos oportunidade de trabalhar ou que ficaram sem respostas, e nós queremos ter o cuidado de poder, de alguma forma, selecionando-os, ajustando nos próximos estudos. Peço desculpas por não ter a capacidade de acompanhar cada pergunta, cada comentário, porque é um desafio desenvolver o raciocínio e acompanhar as participações de vocês. A Marinalva está dizendo, está endereçando um recado carinhoso para a Kátia, que diz para ela confiar e endereçando para ela beijos, abraços fraternos. Isso é muito gratificante para nós, ver a interatividade daqueles que estão acompanhando o trabalho ao vivo. Que Deus, portanto, nos abençoe. E nós rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, que Ele possa estar conosco sempre, mas que também possamos compreender a presença dEle, sentindo esse amor tão especial que Jesus, Tu endereças para nós. Não nos deixe, Senhor, entregues à própria sorte. Esteja intercedendo sempre, oferecendo o livro, o amigo, o trabalho, a oportunidade, a inspiração, para que nós não nos desviemos dos compromissos assumidos. Somos grãos de areia numa praia da diversidade, da imensidade, mas que possamos, como grãozinhos, compreender sempre a importância, o trabalho que nos compete, para que possamos refletir a luz que dimana do astro-rei da nossa trajetória, que és Tu.
Rabi. Que possamos dizer que te amamos nas nossas atitudes, junto com todos, com todos, com todos que encontrarmos por esse caminho da vida. Que os benfeitores que representaram as hostes maiores, envolvendo cada estudante, cada amigo, cada aprendiz e cada familiar vinculado a todos nós, que eles possam continuar nos lares, levando, Senhor, a tua paz. E assim, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós encerramos o trabalho dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo no coração dos amigos aqui das Minas Gerais. Boa noite para todos.